Senhoras e senhores, não é exagero dizer que hoje vivemos um momento histórico, um raro momento em que as lutas sociais, as promessas e a efetividade prática dos direitos humanos se encontram. Há 75 anos, as nações do mundo, que refletiam diferentes matrizes culturais e históricas, promulgaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois de vivenciarem as atrocidades de duas grandes guerras, em especial a Segunda Guerra, os povos decidiram desenhar um horizonte para o mundo, decidiram por projetar uma nova concepção de humanidade. A declaração estabeleceu princípios que visavam o estabelecimento de patamares jurídicos que garantissem a dignidade da pessoa humana em perspectiva universal. A declaração, então, prevê os direitos individuais, econômicos, sociais e culturais, resultado da contribuição, olha, vejam só, dos países da América Latina, que ali aportaram a experiência da negociação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, adotada pela Organização dos Estados Americanos no mesmo ano, só que alguns meses antes. O sentido da universalidade dos direitos ali consagrados ainda permanece em disputa e necessitam de constante avaliação crítica. Ainda hoje precisamos incessantemente afirmar que a vida é um direito, que a liberdade é um direito e que todos têm direito a desenvolver plenamente a sua personalidade. Hoje, o projeto civilizatório que está delineado na declaração está sob ataque. Grupos se organizam politicamente para questionar a validade de premissas que acreditávamos que são um consenso, com o propósito de defender valores que muitos também acreditavam compartilhar desde o fim da Segunda Guerra Mundial e a descolonização tardia de boa parte do mundo. O fato de termos pessoas em situação de rua nessa quadra da história, em números absolutamente constrangedores em nosso país, com o histórico que nós temos, com agendas que disputamos no cenário geopolítico, só demonstra, presidente Lula, que o nosso projeto de humanidade e democracia ainda se encontra em estágio de disputa muito endurecida e muito desafiador para os que têm um real compromisso com a agenda de direitos humanos. Amigos e amigas, o projeto encarnado na Declaração Universal ainda está em construção e longe de sua realização. Temos hoje, ministra Anísia, mais de 221 mil pessoas em situação de rua. Isso significa que uma pessoa a cada 1.000 habitantes desse país precisa fazer das ruas seu lugar de sobrevivência. São pessoas, inclusive crianças, que vivem na pobreza extrema, submetidas a intensa vulnerabilidade, expostas a todo tipo de violência. É por esse motivo que, na semana em que celebramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós lançamos o Plano de Ação e Monitoramento para a Efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o Plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua. O plano demonstra o compromisso do governo federal, o compromisso do Brasil, sob a sua liderança, presidente, de transformar as promessas que estão na declaração em realidade. A Declaração Universal, sendo horizonte de futuro, é sonho, é plano, é projeto, é vir a ser. O plano que lançamos é fruto de décadas e de sonho da sociedade civil e dos movimentos sociais. É a retomada, é a atualização da Política Nacional para a População em Situação de Rua, criada em 2009 de forma participativa. E aqui eu reitero minha saudação, respeito e reconhecimento às organizações da sociedade civil e aos movimentos sociais, que estão, em síntese, no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o CIAMP-RUA. E eu quero fazê-lo na pessoa de um companheiro, do companheiro Anderson Lopes de Miranda. Anderson, querido Anderson, ao cumprimentá-lo, eu quero dizer que esse plano, ele é de vocês, esse plano é por vocês, trabalhadores e trabalhadoras, brasileiros e brasileiras, e que merecem todo o nosso respeito. O plano conta com a contribuição
da Advocacia Popular, do Ministério Público, das defensorias. Igualmente tivemos a importante colaboração do Conselho Nacional de Direitos Humanos, hoje representado pela companheira Marina Derman. O plano também é fruto de convergência das decisões do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E aqui reitero o papel imprescindível do Supremo Tribunal Federal, aqui representado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao proferir decisão diretiva das responsabilidades dos entes federativos na construção de políticas intersetoriais e interinstitucionais que nos desafiam a oferecer os direitos devidos às pessoas em situação de rua. O plano é produto do trabalho de 12 ministérios e de 5 outros órgãos do governo federal e de suas redes de serviços. Ministro Wellington Dias, a quem eu agradeço, companheiro, meu irmão. Sem o senhor e os outros ministros, eu sempre digo, presidente, este plano é resultado do governo que o senhor lidera. O Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania teve a honra de coordenar esse plano, mas esse plano não sairia sem a ajuda de todos os seus ministros que o senhor lidera com a sua mão, ao mesmo tempo firme e carinhosa. O plano decorre da articulação com estados e municípios. O plano é o reflexo do esforço das trabalhadoras e trabalhadores do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, que eu tenho a honra de liderar, e dos órgãos parceiros. E eu quero agradecer aqui infinitamente a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania que se empenharam, e eu faço na pessoa da secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos. O plano é constituído por um conjunto de 99 ações, com um orçamento anuncial de quase R$1 bilhão. São ações sobre assistência social, segurança alimentar, saúde, violência institucional, cidadania, educação, cultura, habitação, trabalho e renda. Presidente Lula, para a formulação de um plano como esse e para o acompanhamento dos resultados das ações, precisamos saber quem são e o que precisam as pessoas que estão hoje em situação de rua. Por isso, temos a satisfação de entregar também, presidente, para a sociedade brasileira, o Observatório Nacional de Direitos Humanos, plataforma de acesso público com mais de 250 indicadores sobre pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, pessoas idosas, crianças, adolescentes e outros temas, desenvolvido em parceria com universidades e sociedade civil, com o apoio da Itaipu Nacional. É o maior conjunto, eu repito, é o maior conjunto de indicadores sobre esse grupo de temas disponível no Brasil em linguagem simples e acessível. A população em situação de rua quase dobrou entre 2018 e 2023. Está presente em 42% do total de municípios do país, principalmente nos maiores grandes centros urbanos. 68%, presidente, das pessoas em situação de rua são negras. 88% são homens e 14% possuem algum tipo de deficiência. A cada 100 pessoas, presidente, vivendo na rua, 5 são estrangeiras. Sabemos hoje que as mulheres, apesar de representarem 13% do total, vivendo nas ruas, foram vítimas de 40% de todos os casos de violência notificados em 2022. Então, percebemos que é um grupo heterogêneo de pessoas que estão em situação de rua por motivos diversos, com rompimento de vínculos familiares ou comunitários, desemprego, perda de moradia, uso abusivo de álcool e drogas. Ou seja, companheiros e companheiras, esse grupo precisa ser compreendido em sua diversidade, para que as ações a ele direcionados sejam efetivos e não contribuam para perpetuar exclusões e violência. Das 99 entregas, eu quero destacar o que já foi destacado aqui, o Moradia Cidadã, que foi desenhado na base, na metodologia internacional, repito, internacional, do chamado Moradia Primeiro, que iremos sim pela primeira vez começar a implementar em todo o território nacional. O plano está em sintonia, ministro Jader, com programas estratégicos do governo federal, com Minha Casa Minha Vida e o Plano Brasil Sem Fome. E o plano, como eu tenho afirmado, é um início ou um recomeço do que o presidente Lula começou anos atrás, quando a política foi editada, que seguirá em atualização, em debate com os parceiros e com a sociedade civil e os movimentos das pessoas em situação de rua, até porque tivemos a aprovação recente da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua, fruto do trabalho e do compromisso da nossa querida deputada Érica Hilton. A lei é consequência dessa luta incansável.
No Brasil e no mundo, o crescimento das desigualdades levou ao crescimento da população em situação de rua. Ao se tornarem um pouco mais visíveis, aqueles que se recusam a encarar de frente a injustiça presente em nosso país, intencionalmente passaram a investir naquilo que chamamos de arquitetura hostil, que é a criação de obstáculos físicos. Por isso, todo o meu respeito, toda a minha saudação ao meu amigo, e eu tenho muito orgulho de chamá-lo de amigo, viu? Nós sabemos que nós passamos, né, Padre, para chegar até aqui, juntos, de braços dados, de mãos dadas. Eu quero, portanto, saudar efusivamente o Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti, esse incansável lutador dos direitos humanos, esse amigo, esse homem santo, esse guerreiro das boas causas. Obrigado, Padre, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero finalizar meu pronunciamento falando agora daquela que talvez seja, não o ator, não a atriz, mas o personagem principal desse encontro de hoje. Presidente, eu quero falar da rua. A rua é o lugar dos caminhos e é o lugar do poder das encruzilhadas. A encruzilhadas, amigos e amigas, é o conflito, é a boca que tudo recria e é também a oportunidade. Nos termos de outra tradição, a qual eu também me filio, a encruzilhada é a dialética da vida. A encruzilhada é o lugar dos povos subalternos e marginalizados, e a possibilidade de reinvenção desses mesmos povos na sua potência criadora. Hoje nós celebramos essa encruzilhada, porque ao mesmo tempo em que queremos superar a rua, queremos exaltar as pessoas em situação de rua. Sua luta, sua potência, sua força, sua capacidade criativa e sua resistência. Esse plano, ele é resultado da potência, da força criativa do povo da rua. Que ao recordarmos os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao exaltar a luta e os sonhos do povo da rua, teçamos, companheiros e companheiras, esse novo amanhã, um amanhã que começa hoje. Muito obrigado.